meu irmão, a paz do Senhor. Mais uma vez, seja muito bem-vindo à aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui no formato online, da EBD, da EAD Glória. Você, como sempre, é nosso convidado a estar conosco em todas as aulas, acompanhando. Se você já foi inscrito no canal, curta, compartilhe, comente nas aulas também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e também curta, também compartilhe, também comente. Nós temos a alegria em ter você aqui conosco nessa aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estar estudando acerca do tema Naamã é curado da lepra. É a lição de número 8 desse trimestre da Escola Bíblica Dominical. Então é um tema que vai tratar especificamente de Naamã, do momento em que ele foi curado, a maneira como Eliseu tratou Naamã, a maneira como Naamã também tratou Eliseu, e vamos também ver aqui sobre um terceiro personagem que é Geazi, que é um personagem que infelizmente ele não nos traz um bom exemplo do que se fazer em relação às coisas espirituais, às coisas do Senhor. O textuário dessa lição está baseado no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5 e no versículo de número 14. E diz assim a palavra de Deus: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Segundo o livro dos Reis, capítulo número 5, versículo número 14. Verdade prática da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Deus não opera milagres necessariamente segundo as nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Então é um aprendizado já nessa verdade prática da nossa lição, que nem sempre Deus vai fazer da maneira como nós queremos, da maneira como nós expectamos, Mas Ele sempre vai fazer no momento e da maneira em que Ele deseja. Está aqui comigo o presbítero Israel, professor da Escola Bíblica Dominical. Pai do Senhor, presbítero Israel. Pai do Senhor, evangelista. Mais uma semana, graças Amém. à bondade e à misericórdia do nosso Deus, A leitura bíblica em classe está registrada no segundo livro dos Reis, capítulo número 5, versículo número 1 ao 10, versículo 14 e versículo de 25 até o 27. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Segundo livro dos Reis, capítulo número 5, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notar e peço-vos, e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado.
Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe: Eliseu, de onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Amém. Está aqui o texto da leitura bíblica em classe, que trata especificamente desse momento registrado nas Escrituras, que vai tratar sobre Naamã e também sobre Geazi. Nós temos aqui nessa lição da Escola Dominical, nessa semana, 3 objetivos. Primeiro, relatar sobre a busca de Naamã por sua cura. Naamã foi atrás da cura para a vida dele. Segundo, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã. A parte do mau exemplo de Naamã nós vamos estar vendo na lição dessa Escola Bíblica Dominical. E terceiro, identificar a ambição de Geazi. Nós podemos observar já no início dessa lição o quanto a humildade e a obediência são importantes para nós alcançarmos o milagre, aquilo que nós necessitamos. A grandeza e o orgulho e também a desobediência não leva ninguém a lugar nenhum. Esse sentimento de grandeza, sentimento de orgulho, de soberba e muito menos a desobediência, eles não vão levar nós, não vão nos levar a lugar nenhum. A maneira que Deus ele faz todas as coisas, às vezes nós não compreendemos, mas, como nós dissemos no começo, Deus sempre faz aquilo que lhe apraz, da maneira que lhe apraz e no tempo que lhe apraz. Naamã aprendeu isso quando Naamã foi atrás da sua cura. Ele achava que ia ser tratado de uma determinada maneira, que ia acontecer de uma determinada maneira, e nada do que ele achou verdadeiramente aconteceu. Deus fez tudo totalmente diferente, mas quando ele reconheceu, se humilhou, foi humilde, ele alcançou a bênção do Senhor. Quero pedir aqui ao prefeito Israel que nos traga aqui esse primeiro subtópico, tratando sobre Naamã, o chefe do exército da Síria. Graças a Deus, a paz do Senhor, Deus te abençoe nesse estudo, que você possa nos acompanhar toda semana nesses estudos da palavra do Senhor. Nós podemos ver aqui quem que era Naamã, né? Quem que era Naamã? Então, Naamã, ele era um ministro, do alto escalão do governo da Síria, da capital, que era de Damasco, que era Damasco, A Síria havia atacado Israel várias vezes, Então, Naamã era um comandante admirado por muitas vitórias em batalhas, mas era leproso e essa doença afetava a sua integridade e o deixava vulnerável. Então, nós vemos que diante dessa importância de Naamã, de ele ser esse comandante, de ele ser essa pessoa de confiança do rei da Síria, essa importância, mas ele era leproso, E essa lepra, ou esse problema, com certeza trazia muita preocupação para ele, podia trazer também rejeição, porque sabemos que a lepra hoje, diante da medicina que temos, diante da humanidade, diante do que as pessoas sabem e conhecem, já é difícil o tratamento e também a aceitação pelo público. Imagine no tempo de Naamã, então, há muitos anos atrás, então existia a rejeição e o leproso ele sofria com isso. Ele sofria muito preconceito. A pessoa leprosa ela recebia muito preconceito, ela era isolada, muitas das vezes para viver no isolamento. Isso aí trazia muito sofrimento. Mas aí nós vemos que diante desse episódio, diante desse problema de Naamã, existia um Deus, como que existe hoje, Existia um profeta, o profeta Eliseu, existia o poder de Deus, E aí nós vemos que
diante dessa situação, vemos também uma escrava envolvida em uma história, né, que ficou marcante, né? Porque essa escrava, ela vivia ali na casa do comandante. E eu acho interessante é quando ela dá por que essa menina, por que essa escrava que estava ali, nós podemos ver a história, ela diz, né, porque a menina que estava ali, diante da Síria que tinha levado, né, tinha invadido Israel, e ela estava ali, então ela era uma escrava. Mas o que mais me toca é quando desse conhecimento que ela tem do poder de Deus, o que Deus faz. Né? Então era uma menina que sabia, né, da existência de Deus e do seu poder. Então ela diz que se Naamã ele fosse, ou ele tivesse um encontro, de repente um encontro com esse homem de Deus, aquele problema ali ele iria ser sanado. Então, diante desse testemunho, nós vemos ali o testemunho de Deus, né, dentro da casa de um homem, né, ímpio, de um homem que, né, não tinha o temor a Deus. Então, trazendo para os nossos dias hoje, podemos dizer que onde nós estivermos, darmos testemunho de Deus, né? Quem é que é Deus e o seu poder. E ali, através desse testemunho dessa escrava, ali há essa preparação, né? Porque o rei, ele é aquela coisa, ele tinha o seu comandante, esse homem de confiança, e ele acha interessante, né, diante desse testemunho, de esse problema ser sanado. E ele prepara, né, essa comitiva, né, e diz assim, vamos lá, porque o que eu quero é que o meu chefe, meu comandante, ele seja curado, que esse problema seja sanado. É aquela coisa, se for por dinheiro, se depender de dinheiro, ele vai ser curado. Se depender de riqueza, ele vai ser curado. E aí prepara, né, todo essas riquezas e vão ao encontro, né, do rei de Israel. Só que quando o rei de Israel, ele não sabia, na realidade, qual era o objetivo, né? Qual era o objetivo dessa comitiva de ter vindo ao encontro. E o que eu acho interessante é que ele pensava que ele ia ser atacado, né? E aí ele rasga suas vestes, é uma forma de desespero até, né? De desespero. Eles rasgaram as suas vestes, né? E de medo, de repente, de ser atacado, né, pela Síria, né? Mas aí nós podemos ver que o objetivo era realmente a cura, né, de Naamã. E aí nós podemos ver no tópico 2, você pode fazer esse comentário a respeito, né, de como que foi que se deu, né, a solução desse problema, né, da cura, né, de Naamã ser curado, né? Perfeito. Um dos grandes problemas de Naamã, pelo fato de ele ser leproso, é que a lepra deixava Naamã vulnerável, né? Ele tinha uma posição de muita confiança, de muita importância. Ele era realmente um homem muito honrado, porque através das mãos dele, diz a palavra, Deus tinha dado muitas vitórias aos sírios. E o exército sírio realmente era um exército muito reconhecido na época, através do seu capitão, que era Naamã. Então ele tinha ali um problema muito grande, apesar de ele ser um homem muito notável no meio daquela sociedade. Achou uma solução através daquela menina. A menina orientou, ele pega tudo que o rei autorizou, conforme o presidente de Israel aqui nos ensinou, e vai até a presença do rei de Israel. Quando ele chega diante do rei de Israel, o rei de Israel diz, eu não sou Deus para lhe curar. Ficou, acho que, desesperado. Exato. A Bíblia diz que ele rasgou as vestes dele, ainda disse assim, na verdade você está mandando Naamã aqui, é porque você está querendo a ocasião para a gente entrar em guerra. Isso. E aí, quando Eliseu soube disso, Eliseu disse assim, ei, peraí, manda ele vir até mim,
e você vai saber que ainda tem profeta em Israel. Eu acho impressionante essa atitude de Eliseu, porque é uma atitude para Israel de quem sabe a quem está servindo. Como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Essa atitude aqui de Eliseu é a atitude de um homem sério que sabia a quem estava servindo. Você já imaginou? Naamã voltasse agora para o rei dele e como ficaria envergonhada a palavra da menina que falou que se ele viesse em Samaria ia ter solução para o problema dele. Ele veio e não teve solução. Já imaginou como ficaria o crédito da palavra da menina? Se bem que era uma escrava só, mas era uma escrava que não falava dela. Era uma escrava que falava do Deus da terra dela. E ela dá um testemunho, né? Ela diz que se ele tivesse perante o homem de Deus, quer dizer, aquele problema ia ser... Ele ia ser curado. Né? Ele ia ser solucionado. Então, é um testemunho de muita fé da menina, né? E realmente de dizer quem era Deus. Perfeito. E aí essa postura do profeta Eliseu é a postura que se requer de um homem sério, de uma mulher séria, que confia de fato e de verdade no Senhor, de não se afrontar muitas vezes, não se deixar ser afrontado pelas circunstâncias, pelas situações, mas enfrentar de cabeça erguida, sabendo em quem tem crido. O que aconteceu? Quando Naamã chega diante de Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu não vem receber, porque o rei recebeu Naamã, né? Aí disse que não podia fazer nada. Aí Eliseu ficou sabendo, mandou ele vir até a casa de Eliseu, ele foi até a casa do profeta, só que quando ele foi até a casa do profeta, o profeta não veio receber ele na porta. O profeta mandou o moço, mandou Geazi lá e dizer para ele, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Ele esperava, Naamã estava esperando que Eliseu viesse receber ele na porta, que recebesse ele com toda a pompa que um chefe de Estado merece, que de fato a autoridade merece, né? Todo o respeito. Só que Naamã queria algo mais. Naamã queria algo mais. Ele queria ser tratado com pompa. E não foi o que aconteceu. Eliseu manda Geazi até a porta, Geazi avisa para Naamã e Naamã se decepciona. Eu acho interessante isso aqui, que às vezes a gente bota muita expectativa nas pessoas, nos outros, nas situações, muita expectativa, e toda decepção é gerada a partir de uma grande expectativa não correspondida. Toda decepção é gerada a partir de uma grande expectativa que não foi correspondida. E Naamã se decepcionou. Por quê? Porque ele estava achando que seria da maneira dele. Ele estava achando que ele seria tratado como ele sempre foi tratado por onde ele passava. Que apesar de leproso, ele era um homem muito honrado, reverenciado por todos. Então, que aprendamos com esse exemplo de Naamã e de Eliseu. Nem sempre as coisas vão acontecer da maneira como nós gostaríamos. Nem sempre as pessoas também vão nos tratar como nós gostaríamos de ser, como nós queremos ser tratados, né? E para não se decepcionar, qual é o segredo? Botar sempre a expectativa na medida certa. Nunca lá em cima. Nunca fora da medida. Porque também, presbítero Israel, a expectativa ela tem uma função boa. Sendo colocada na medida certa, ela nos impulsiona em direção àquilo que nós queremos. Porque nós também não podemos viver sem expectativa. Todos nós temos uma expectativa. A Bíblia diz que até o universo tem expectativa. Que o universo tem a expectativa do retorno do Filho de Deus, do grande evento. A Bíblia diz que até o universo tem, a Terra e os astros têm essa expectativa. Imagine eu e você, né? Que são feitos de carne e osso, de emoção, de dia até de noite, que ninguém pode dar um auê, que nós já dá um grito, né? Imagine nós que somos humanos, né? Que temos sentimentos, que somos racionais e emocionais também, essa nossa formação aqui. Então a expectativa, ela deve ser colocada, nós devemos ter expectativa, nós também não devemos suprimir todas as nossas expectativas. Agora, devemos tê-la sob medida, nada fora do comum, para que nós não venhamos a nos decepcionar, tá bom? Especialmente quando a expectativa é colocada em pessoas. Geralmente
a gente decepciona alguém. Geralmente a gente decepciona que nós somos pessoas, né? Geralmente nós damos uns vacilozinhos aqui e ali que vamos decepcionar. É natural que isso aconteça, né? Mas nós vamos tomar muito cuidado com isso. Então, Naamã foi muito decepcionado. Ele saiu, pegou o carro dele, saiu da frente da casa de Eliseu. Quando ele saiu, ele ouviu um conselho de um dos seus soldados. O soldado chegou para ele e disse: meu senhor, olha que sabedoria, né? Se ele pedisse para o senhor fazer uma coisa mais difícil, o senhor não ia fazer, meu senhor? É só mergulhar. Eu sei que lá nós temos um rio muito bom em Damasco, rio que a gente se banha. Aí também uma rejeição dele, né? De ter rejeitado o rio Jordão. Exato. Dizer que as águas eram, de repente, os rios da terra dele, da Síria e Damasco, eram melhores. As águas eram mais limpas, né? Mas Deus está nos mínimos detalhes, né? Exato. As coisas, Deus é o que transforma tudo. Exato. E, então, é muito interessante essa parte, né? É por isso que a gente não pode, em hipótese nenhuma, presbítero Israel, menosprezar o direcionamento de Deus. Sim. Porque pode ser que pareça que é ruim, pode ser que pareça que não vale nada ou que não tenha valor nenhum. Mas se foi Deus que direcionou, pode ir tranquilo, que o milagre está lá esperando. Foi Deus quem deu. Exato. Pode receber tranquilo, que é o seu milagre. E se você abrir mão do seu milagre, você vai continuar leproso, né? É verdade. Se rejeitar... continuar leproso. Na realidade, o que eu vejo é assim, a questão do homem, né, ver, né? A própria palavra de Deus diz que a gente conhece o que está diante dos nossos olhos, né? Então nós humanos, nós somos muito levados pela aparência, né? Exato. Então vemos as coisas, isso aqui é bom, isso aqui não é, né? E às vezes aí olhamos beleza, né? Olhamos a beleza, aparência. Realmente aquilo que é chamativo, que é do nosso gosto, aí é aquilo que a gente vai. Muitas das vezes a bênção não está ali, né? Às vezes é tão bonito aparentemente aos nossos olhos, mas não tem o valor e nem é o caminho certo, né, que Deus direciona e que Deus quer que nós seguimos para alcançarmos a bênção. Então, nós vemos aí, foi o que aconteceu lá quando Samuel ele foi ungir Davi. Então, a todos aqueles irmãos de Davi, aquele certo que de repente os olhos eram mais presenciosos e ali vão todos. Mas Deus ele repreende, né? Samuel e diz que ele vê, ele olha o coração. Né? Ou seja, Deus estava dizendo: eu vejo o oculto. Perfeito. Eu sei o amanhã, eu conheço o amanhã. Você não conhece, você só vê o que está aí perante os olhos. Então não unja isso, porque esse não é o rei. Exato. O rei é aquele que eu sei quem é. Então, isso é muito interessante. Né? Perfeito. Sabe o que eu observo aqui também, presbítero Israel? A importância que nós temos pessoas do nosso lado que tenham coragem para nos direcionar de uma maneira sábia quando nós estamos errados. Sim. Porque não era fácil para um soldado chegar para o capitão e dizer assim: capitão, o senhor está fazendo errado. Se o senhor fizer dessa maneira, vai dar certo. E nem sempre o capitão está enxergando, né? Ele tem uma visão. E o capitão também tem que ser humilde, igual Naamã foi. Porque também, às vezes, existe a rejeição também do próprio líder, daquele que está à frente. Né? Exato. Que a gente já tocou até nesse assunto em outro momento. Né? Exato. Porque, às vezes, ele acha que o domínio está com ele. É o capitão. Isso, eu sou o capitão. O domínio, então, a gente já vê isso aí em algumas pessoas dizer assim: não, eu não aceito uma opinião. Né? Eu não aceito a sua opinião, eu não aceito a sua visão. Então, o que eu determinar está determinado. E a gente sabe que isso aí não é sinônimo de humildade, né? Nem sinônimo de humildade. E eu acredito assim, que aqueles que estão na Terra, por mais que ocupe uma posição, por mais elevada que seja, mais a gente vê que não é perfeito, que existe a falha. Então, aceitar uma opinião, um conselho, mesmo daquele que muitas das vezes você nem dá valor, nem muitas das vezes acredita, às vezes você rejeita, mas ele pode ser um canal de Deus, né?
E aí esse servo, esse homem, ele foi usado por Deus. Eu vejo que ele foi usado por Deus, porque se ele não tivesse falado, aí quando ele fala, ele disse, mas se ele tivesse pedido uma coisa mais difícil, né, você não poderia fazer? Por que não vai? Por que é mergulhar, se ele tivesse no Rio Jordão, vá lá. E de repente você vai, em outras palavras, né? Ou de repente você receba, consiga o que você quer. E isso aí toca, né, nele, e a Naamã, e realmente Naamã obedece e vai. E é aí que está a vitória, né? Se ele não tivesse feito aí que isso, está a bênção dele. isso, exatamente. Exatamente aí que está a bênção dele. Então, é importante a gente ouvir pessoas que estão do nosso lado e mais. É importante a gente ter pessoas do nosso lado com capacidade de nos orientar e com coragem de nos orientar, para que a gente de repente abra os olhos para coisas simples, que às vezes a gente faz o mais difícil e deixa o mais simples, porque a nossa visão está voltada para outra direção, tá bom? Então o que é que Naamã faz quando ele recebe esse conselho? Ele para e volta e desce para o rio. Quando ele desce para o rio, a Bíblia diz que ele mergulha 7 vezes e na 7ª vez ele volta e a pele dele é tornada limpa como a de uma pele de uma criança. Então Deus operou o milagre através da obediência de Naamã, através do reconhecimento. Ele se humilhou, foi lá, mergulhou as 7 vezes, né? Ah, Elias, por que é 7 vezes? Porque o número 7 ele é muito representado e ele representa na simbologia hebraica a perfeição, né? Nós já sabemos disso. No entanto, ele é usado dentro da expressão de um profeta para o recebimento de um milagre, ele é usado apenas nessa situação aqui de Eliseu e Naamã. Ele não é usado em outra ocasião na palavra. O que é que o comentarista quer dizer aqui com isso? Ele quer dizer aqui com isso que o fato de o número 7 representar, dentro da simbologia hebraica, a perfeição, não dá direito à igreja, nos dias atuais, de ser guiada por misticismos. 7 isso, 7 aquilo, não, vou beber 7 copos de água. Eu já vi crente fazer isso. Eu já vi crente contar o testemunho de fazer isso. 7 copos de água, 7 isso, 7 aquilo, 7 aquilo outro. 7 semanas. Exato, isso é misticismo. Isso é misticismo. Nós não temos autorização bíblica para isso. Não estou falando que Deus não vai mandar. Deus de repente vai mandar, mas tomem cuidado para a gente não estar sendo crente menino infantil sem embasamento bíblico. Por quê? Deus, ele age e não é preciso de nenhuma superstição. Não é preciso de nenhum misticismo para Deus ele agir, porque o poder do Senhor está acima de tudo isso. O poder do Senhor está acima de qualquer misticismo. Então aprendamos com a palavra de Deus. Para nós alcançarmos o milagre divino, é necessário nós termos que abandonar o orgulho e também a falta de fé. Se a gente fizer como Naamã, que abandonou o orgulho, abandonou a falta de fé, acreditou, foi lá, mergulhou, nós alcançaremos o milagre, porque ele também alcançou, tá bom? Geazi é acometido da lepra. Eu queria, presbítero Israel, que o senhor nos trouxesse aí uma abordagem desse tópico aqui. Aqui nós, no tópico 3, Geazi é acometido da lepra, e aqui nós vamos ver a rejeição dos presentes, né? É o primeiro subtópico, porque o Naamã, quando ele percebe, né, que realmente ele foi curado, aí ele vai, porque na verdade esses presentes ele já trouxe, né? Exato. Ele já trouxe realmente mandado pelo rei da Síria, né? Que era uma forma, eu acredito, assim, como uma forma de recompensa, né? Uhum. Ele vai fazer isso. E o que eu acho interessante é que no tempo, lá no Antigo Testamento, geralmente as pessoas, quando elas iam visitar, fala as pessoas assim, reis, né? Quando levavam presente. Exatamente, eles levavam presente. É uma forma de realmente, de reconhecimento, uma forma de amigável. Estou vindo em paz. Que a rainha de Sabá trouxe, né, também presente para Salomão, né? Mas ali foi um caso à parte, um caso diferente, né? Ela veio para visitar e veio com muitos presentes, né? O caso de Naamã, ele já foi uma troca. Exatamente, já foi como uma forma de
de realmente uma recompensa por algo que não é da competência, né, de Eliseu, porque o que era a competência de Eliseu era fazer a obra, né? É fazer a obra, ele está disposto a fazer a obra, e vemos que ele não rejeita, ele diz assim, deixa ele vir, quando, né, perante aquela aflição do rei de Israel, ele disse, deixa ele vir, para ver se há, que ele vai saber que há profeta, né? E ele faz, né, a obra realmente, só que aí ele vê o Naamã, ele vê como uma forma de recompensa, né? Porque a falta de entendimento, né, da parte dele, né, de saber que realmente quem operou aquele milagre foi Deus e não Eliseu, né? E aí, como ele vai, manda entregar esses presentes, né? Os presentes realmente era uma tentação, né, muito grande, né? Você fez aí até a conversão. Deixa eu dar o dado dessa conversão. Você quem vai dar a conversão porque você que fez essa conversão aí, do valor. Eu fiz conta de matemática aqui antes da aula da escola bíblica dominical. Eu fiz conta de matemática aqui. Diga aí pra gente. Mas olha, Naamã trouxe, que era para dar para Eliseu, ele trouxe 350 quilos de prata. Aí eu fiz uma pesquisa rápida na internet, você pode até fazer se você desejar. Sabe quanto está custando hoje em reais um quilo de prata? Em reais está custando R$ 4.278. R$ 4.278 cada quilo. E Naamã trouxe 350 quilos de prata para dar de presente a Eliseu. Sabe quanto é que isso representa em valor? Representa 4.278 vezes 350. Nós vamos ter aqui, eu fiz essa conta aqui, R$ 1.497.000. Assim, rapidinho, se fosse para transformar hoje. Tem um profeta, né, que tem muito profeta aí hoje em dia. Tem muito profeta hoje em dia, por aí. E oferecer para ele assim, R$ 1.400.000 na mão, levar. Vamos lembrar que já de cara que Eliseu não aceitou, viu? E além disso, 70 quilos de ouro. Sabe quanto está custando um quilo de ouro hoje? Se pesquisar, você pode pesquisar na internet. R$ 300 mil. Um quilo de ouro puro, maciço. Sabe quanto era que isso dava? 2.100.000. 2 milhões de reais. 2.100.000 era o que Naamã estava levando, se fosse hoje, para entregar a Eliseu. Sabe quanto é o total disso? 3.579.000. Era quase 4 milhões. Mais de 3 milhões e meio. Era um bom presente, né? Eu brinquei aqui com o presidente de Israel que era quase 4 Big Brother. O prêmio do Big Brother. Era quase 4. Que Naamã levou para Eliseu. E qual foi a atitude de Eliseu? Então, a atitude de Eliseu rejeitou, né? Aí Eliseu rejeita, só que pronto, Eliseu não aceitou, né, o presente e o Naamã vai embora, né? Vai embora e leva todos os presentes. Será que os profetas do nosso tempo rejeitariam isso? Exatamente. 3.579.000 na conta? Né? Só que Geazi, ele era ganancioso, né? Ele viu, né? Estava ali, que era o moço, né? De Eliseu, né? E ele vê, e quando ele cai na tentação, ele viu a oportunidade de ricar de repente, e ele viu o pior de tudo, que ele foi com mentira, né? Porque ele vai dizer, Eliseu já tinha dado uma palavra, disse que não, que não, né? E aí depois ele disse assim, ele vai à procura, né? Sem Eliseu saber, né? E vai e diz que Eliseu é como se dissesse, tinha voltado a palavra atrás. Exato. Mas o homem de Deus é homem de Deus, né? Quando dá uma palavra, tá dado e realmente, né? Então, e aí ele dá o presente, não manda o presente, né? E o que eu acho interessante, né, que Eliseu, quando soube desse presente, que ele recebeu o presente, e aí ele é como se ele disse, né? E aquela lepra iria voltar para ele, né? Quer dizer, a lepra já tinha ido embora, tinha ficado lá no esquecimento, e você acredita, existe um ditado, né, que não dá para a gente enterrar defunto, né? O defunto estava enterrado, né, e ia ficar lá, mas aí devido a essa atitude, essa ganância, aquela lepra
volta para Geazi. Geazi. Então, isso aí traz muita lição para nós, perante a palavra de Deus. E eu já disse aqui perante vocês que eu tenho o maior medo, mesmo no sentido de temor, né? O medo de temor, como um sinônimo de temor. Porque Deus é Deus, né? Então Deus é quem controla todas as coisas, Deus que sabe de todas as coisas, e é assustador, e é também muita ousadia da parte do profeta, ou daquele que faz a obra, de receber recompensa por fazer a obra de Deus. Né? Então tem que ter muito cuidado, porque a operação é de Deus. Se Exato. Deus não quiser fazer, nada vai acontecer. Então, se ele acontecer, quiser, faz. se ele quiser, faz. Se ele não quiser, não acontece, né? Então, aconteceu porque ele quis. E por que eu vou usar dessa ganância de dizer assim? É como se, quando a pessoa aceita um presente desse, aceita uma recompensa, é como ela se opor a Deus, ou seja, ela ficar no lugar de Deus. E no lugar de Deus, o lugar de Deus ninguém ocupa, né? Então isso aí é muito... É importante para a gente fazer essa ponderação, porque uma coisa é alguém em agradecimento a Deus abençoar a obra. Isso. Você foi agraciado por Deus com uma cura, com o que quer que seja, alguém orou por você, amém, glória a Deus e aleluia. Abençoe a obra. Outra coisa é, esse alguém que orou por você, né, receber do CPF dele a recompensa disso. Ele, indivíduo, não quer abençoar, meu querido, abençoe a obra, que Deus ele se agrada disso. Esse abençoar a obra que o evangelista está citando aqui é uma parte interessante, que a gente vê aqui como a questão do voto, né? A gratidão a Deus. Gratidão, né? Porque o voto, na realidade, ele é bíblico, não é? A fala do voto, né? Então, às vezes a gente sabe disso, né? Você diria, não, eu estou com uma causa na justiça, e aí você faz um compromisso com Deus. Se eu receber essa causa, aí eu vou contribuir, vou dar tanto para a obra. Para a obra. Quer dizer, é algo que você está fazendo, porque a obra é de Deus, não é pessoal. Então, existe uma diferença para a obra ou para o pessoal. A pessoa, né? Então, existe essa diferença. Então, quando através de uma gratidão para o crescimento, para o andamento da sua obra, um reconhecimento a Deus, porque a obra de Deus é dele, né? Está aqui na terra, então é dele. Então, do que ser exclusivo ou pessoal para uso da pessoa. Então, a pessoa usar aquele benefício como recompensa e lucrar com aquilo. Então, esse aí seria um lucro, né? Quer dizer, você ter um lucro que não é seu, que você não fez nada mais, né, do que ser um canal. Então, você é um canal, mas você não é o abençoador. Então, o abençoador é Deus. Ou seja, o dono do celeiro é Deus. Então, você jamais pode usar dessa usurpação, né? Porque aí a gente vê como uma usurpação. Perfeito. Quando a pessoa recebe uma recompensa, ser um usurpador, uma usurpadora, né? Querer estar no lugar de Deus, né? Isso aí não é da vontade de Deus, porque se Deus não aceitou, né? Por que Geazi ele ficou leproso, né? Então, porque Deus não estava no negócio, certo? Perfeito. Então, E uma coisa importante, uma ponderação importante para a gente finalizar, porque já a nossa diretora de produção está mostrando que a gente estourou o tempo, viu? Uma coisa importante, você, homem de Deus, mulher de Deus, decida qual é o tipo de homem de Deus e mulher de Deus que você quer ser. Se você quer ser igual a Eliseu ou se você quer ser igual a Geazi. Veja o resultado dos dois e tome sua decisão. Verdade. Você vai ser querer usurpador das coisas de Deus, ou se você vai se contentar no seu lugar, sabendo que tudo que for para chegar na sua mão, que chega abençoado por Deus, não da maneira que chegou para Geazi. Primeiro, porque Geazi precisou mentir para chegar onde ele chegou, para alcançar o que ele alcançou. E ninguém prospera com mentira. Ninguém chega longe com mentira. Aprenda isso. E Deus está nos céus
e trabalha e habita na terra e enxerga os nossos corações e a nossa vida. E nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado, porque temor ao Senhor, diz a palavra de Deus, é um dever de todo homem. É um dever de todo homem. É temer a Deus. É um dever nosso. Então que aprendamos com a palavra de Deus. Estamos chegando. Muito obrigado, Presbítero Israel, por essa oportunidade de estar conosco aqui mais uma semana. Quero agradecer aqui a irmã Vera que está conosco aqui. Não aparece no vídeo não, mas estão aqui irmã Vera e irmão Valber, como sempre, está aqui com a barriguinha slim dele, bem fininha, né? Nós queremos agradecer a Deus por esta Escola Bíblica Dominical. Na semana que vem nós teremos mais uma aula e vamos tratar acerca do reinado de Joás. É um outro rei que nós vamos estar tratando na próxima semana. Deus te abençoe, muito obrigado e até a próxima. Amém.